Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nós temos hoje um assunto super importante, mas não é só para profissionais da educação, não só. Porque olha só, apesar de estar dando uma referência à educação e a profissionais, eu quero esclarecer que é para todo mundo. Olha só, o título do nosso encontro de hoje. Um guia prático de como os profissionais podem lidar com os novos desafios da educação. Pois é, quando a gente pensa em profissionais e desafios da educação, o primeiro tipo de profissional que vem à mente são os profissionais da educação. Mas eu estava aqui pensando, não são só esses profissionais que sofrem, né? Que têm dificuldade, porque desafio é isso, é ter dificuldade com algo, com essas questões da educação dos dias de hoje. Os profissionais da saúde também, principalmente se atuarem diretamente com crianças e adolescentes. Por exemplo, psicólogos, terapeutas de todos os tipos, né? Psicopedagogos, TOs, fono, enfim, a lista é gigante, né? Então é só para dizer que essa reflexão de hoje sobre como que os profissionais podem lidar com os novos desafios da educação é para todos os profissionais, tá? E acho que pode interessar pais e mães também, porque eu vou trazer aqui uma reflexão que baseada em toda a minha experiência, né, com educação parental. Então, não só de formação de educadores parentais, mas também atuando diretamente com pais e mães, além dos profissionais mais variados aí da educação, da saúde, que orientam pais e mães. Então, achei interessante que esse título as pessoas podem pensar assim, poxa, você vai falar dos novos desafios, mas quais são os antigos desafios, né? Então eu queria começar por aqui, até porque eu estou acabando de reconhecer pessoas chegando que são profissionais da educação e que também não são, que são profissionais da saúde. Então sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, que estão chegando pela primeira vez. Eu vou fazer uma mini apresentação. Meu nome é Beth Rodrigues, eu sou trainer em disciplina positiva, sou professora há exatos 41 anos, né? Já estive em diferentes funções, como coordenadora há mais de 30 anos, como diretora de escola há 14. Sou escritora, tenho 2 livros infantis, tenho um livro voltado para educadores parentais, tenho capítulos em vários livros da área da educação e sou prefacista também de alguns livros dessa área. Bom, aliás, fica a dica, se você quiser adquirir algum dos livros, né, que eu tenho a honra de ter participado, ser coautora, enfim, prefacista, entre em contato direto comigo, que eu vou ter o maior prazer em te enviar, né, para o seu endereço. A gente combina aí como que faz esse frete e tal, mas muitas vezes, quando é aqui para dentro do Brasil, dá para fazer até o frete grátis, sabe? Bom, voltando para o nosso assunto de hoje, como eu estava dizendo, é sobre os desafios da educação. E existem alguns desafios que existem há muito tempo, há muitas décadas, né? Então vou falar primeiro daquele clássico que é trabalhar tanto conteúdo acadêmico importante para grupos de criança que muitas vezes tem aqueles que têm mais dificuldade nos conteúdos acadêmicos. Então essa é um grande desafio para profissionais, que é trabalhar mesmo, é colocar todos os alunos em condições de aprender. Aprender principalmente no esquema das escolas, né? Dentro da sala de aula, com colegas da mesma faixa etária, enfim, aquele esquema de escola. E outro grande desafio antigo, tá? É a questão da indisciplina, como lidar com os comportamentos desafiadores dos alunos em sala de aula, no caso dos professores, ou daquelas crianças mais agitadas, que não param quietas, que respondem, que não param de falar, de mexer nas coisas. Agora eu tô falando com os profissionais da saúde, né, que sabem do que eu tô falando. Só que isso podia ser assim uma constante, e ainda, acontece muito isso tudo,
Mas era só isso, sabe? Hoje nós temos outros desafios. Hoje, pais e mães passaram a ser um desafio dentro das escolas, sabia? Se a gente perguntar para qualquer profissional da educação, na grande maioria das escolas, não vou dizer todas, mas na grande maioria das escolas, qual é o seu maior desafio aqui hoje com o seu trabalho? Eles vão responder lidar com os pais. E eu entendo isso, porque eu também me coloco no lugar dos pais, das mães, e tá mais difícil educar mesmo. Então quer dizer que, resumindo, tá mais difícil para todo mundo. Tá mais difícil para os pais, tá mais difícil para os profissionais e está mais difícil para os alunos, para os filhos também, tá? Não é uma exclusividade de uma dificuldade que só os adultos têm. As crianças e adolescentes também estão sentindo, só que de maneiras diferentes. Então, o que tem acontecido muito, né? Tem várias queixas que a gente ouve com frequência, tanto dos profissionais quanto dos pais e das mães, em relação às crianças e os adolescentes. Eu vou mencionar algumas dessas queixas. Vou convidar vocês a refletirem do porquê essas coisas estão acontecendo e por que essas queixas são hoje maiores do que algumas décadas atrás. E, finalmente, vou trazer algumas ideias, né? Porque aqui o título ficou um guia prático de como os profissionais podem lidar. Então, algumas ideias de como que a gente pode, o que a gente pode fazer da nossa parte para poder lidar com esses desafios que aparecem tanto. Então, acho que uma das grandes reclamações de todo mundo, e não é só dos profissionais, mas também dos pais, é que as crianças de hoje têm muita dificuldade para seguir ordens, regras, combinados, enfim, acordos, né? Então, até é muito típico vir assim, com esse comentário. Hoje em dia é mais raro falar, ai, meu filho não me obedece. Ah, meu aluno não me obedece. É mais raro porque não está na moda falar sobre obediência. Tudo bem, é natural, é dessa época mesmo. A gente não quer que eles sejam pessoas que obedeçam cegamente a qualquer comando. Então, tem uma lógica esse cuidado com a escolha de palavras. Mas é regra, é fato que todo mundo quer que as crianças, os adolescentes, cumpram os combinados, né? Os ouçam. Então, outra grande reclamação é eles não me ouvem. Eu falei já 1 milhão de vezes, eles não me ouvem. Então, essa assim, costuma ser tipo uma das top 5, né? Assim, das principais reclamações, um dos maiores desafios em relação a crianças e adolescentes, que eles não seguem combinados, não seguem regras, parece que não ouvem o que os pais têm a dizer. Então, isso é fato. Eles realmente estão mais desobedientes porque estão ouvindo menos. É fato. Entra por ouvido e sai pelo outro. Então, aqui a gente tem várias questões. Tem uma questão de eles talvez não queiram, é uma escolha de não quererem fazer aquilo, porque acham aquilo chato, acham aquilo difícil, acham que conseguem se safar, né, se livrar. Ah, se eu fingir que eu não ouvi, capaz deles fazerem por mim, de deixarem eu ficar fazendo essa outra coisa aqui que é mais agradável, eu não preciso fazer aquilo. Então, tem várias possibilidades. Uma grande possibilidade é não conseguirem ou não se sentirem capazes de fazer aquilo que foi pedido ou que foi combinado. E ainda tem os vícios. Aí vocês vão falar, vícios, crianças, adolescentes, não estou falando aqui de álcool, de cigarro ainda. Eu estou falando mesmo das telas, né? É lógico, vocês sabem disso. Porque até outras reclamações talvez tenham a base na mesma coisa. Olha só, muitos pais e mães reclamam que os filhos estão assim muito desatentos, sem foco, sem atenção, muito passivos, sabe? Parece que eles se distraem com qualquer coisa, que não conseguem manter foco, o que é contraditório com a história das telas. Porque esses mesmos pais e mães comentam que quando eles ficam fazendo, sei lá, jogando um joguinho ou assistindo alguma coisa, eles ficam hipnotizados, parecem zumbis. E é fato.
porque até tem 2 tipos de uso de telas, né? Assim, resumindo bem grosseiramente. Um uso mais ativo, em que eles estão lá jogando, interagindo, né, participando, realmente é um momento de interação e de aprendizado, tem lá sinapses, né, conexões acontecendo. E tem as atividades em telas que são muito mais passivas, em que eles não têm que fazer absolutamente nada, nem pensar, nem precisam pensar. E aí é isso que também acaba gerando essa passividade que os pais e mães estão reclamando tanto. No caso dos jovens, a coisa é até mais preocupante, porque eu tenho ouvido muitos relatos de pais muito preocupados, e também profissionais da educação preocupados, e da saúde certamente, com jovens que estão com problemas emocionais seríssimos, do tipo depressão, ansiedade, autolesão, casos de tentativa de suicídio, quer dizer, uma coisa que a gente no passado não falava, né? Não associava infância, adolescência com ansiedade, com crise de pânico, com depressão, com casos de tentativa de suicídio. Hoje a gente tem isso. E esse é um problema, esse é um grande desafio, né, atual, que os profissionais estão percebendo que não basta trabalhar as questões acadêmicas da escola. Então, até outro dia, era a responsabilidade das escolas trabalhar o saber, o conhecimento, desenvolver as competências cognitivas. E também, lógico, trabalhar o saber fazer, desenvolver as competências produtivas. Então, era esse o foco da escola, era esse o foco dos profissionais da educação, e já era difícil, porque, como eu disse, turmas desniveladas, né, heterogêneas, dificuldades de aprendizagem, casos de indisciplina. Então, não é que era muito mais fácil algumas décadas. Não, é só que o foco era exclusivamente nas questões acadêmicas, nesse saber e nesse saber fazer. Hoje nós temos, é lei inclusive, eu estou falando da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então as escolas sabem, precisam incluir nos seus currículos o ensino de outras habilidades, habilidades sociais do âmbito do conviver e habilidades pessoais do conhecer-se, né? Saber quem eu sou. Então essas habilidades intrapessoais e interpessoais também hoje é conteúdo de escola, é conteúdo curricular, precisa acontecer. Mas mesmo acontecendo já, nós continuamos com alunos com dificuldades grandes, não é que é aquela dificuldade que a gente tinha, grandes dificuldades de aprendizagem. Vou dar alguns exemplos, olha só. Se antes a gente, sei lá, ia ensinar as crianças a fazer contas, porque eles chegavam na escola, obviamente eles não sabiam fazer continha, eles já conheciam os números. Percebem? Já tinha um requisito básico que já vinha de casa. As crianças não sabiam ler e escrever, iam aprender isso na escola, mas eles já tinham o hábito de ouvir histórias, de conversar, já tinham vocabulário. O que a gente não tem hoje em dia é isso. Então, quantas crianças chegam nas escolas sem vocabulário? Ou com vocabulário muito pobre, paupérrimo, sabe? Nem sabe o que é paupérrimo. Superlativo de pobre. Então, essa dificuldade desse desconhecimento mesmo acaba indo para outras áreas, porque como foco, né? Então, vamos aqui falar do dia a dia, da rotina dos seres de hoje em dia. Não estou falando só das crianças e dos adolescentes, estou falando incluindo todos nós. Nós utilizamos hoje as telas para ensino-aprendizagem, para comunicação, como nós estamos fazendo agora, para receber informações e para lazer. O problema não é o uso das telas para tudo isso, que é maravilhoso. Que bom que existe, as tecnologias estão nos ajudando em tantas coisas. O problema é o uso excessivo e o uso com crianças muito novas. Então a gente cansou de ver
bebês sendo alimentados olhando para uma tela. Pais e mães que só conseguem alimentar o filho se essa criança está ali distraída olhando para uma tela de um celular, no carrinho. Já vem carrinhos com tela de celular. Sendo que todo mundo já decorou, né? Aposto que vocês já sabem de cor e salteado, a tabela, a orientação da Sociedade Internacional de Pediatria, que a Sociedade Brasileira de Pediatria também incorporou, que de 0 aos 2 anos é 0 telas. 0 telas, quer dizer não ver TV, não ver desenho animado, não jogar joguinho, não, ponto. Dos 2 aos 5 é no máximo, estourando, juntando tudo, 1 hora por dia. E dos 5 aos 10, tem lugares que falam 1h30, tem lugares que falam 2 horas por dia. Vocês estão vendo que não, isso está muito diferente do que acontece na realidade? E aí, outros problemas, outros desafios que nós temos hoje, que nós não tínhamos no passado, uma coisa típica, uma criança típica, tinha joelho ralado, tinha sujeira de terra no corpo, tinha ossos quebrados, né, de tanto jogar bola, pular, correr, essas coisas. E hoje a gente tem outros problemas. A gente tem mais problemas de visão, mais problemas de sedentarismo, de obesidade. Eu tô falando de questões físicas, tá? Essa passividade, né? A miopia eu já mencionei. Problemas na coluna, porque não sabem, ficam o tempo todo, né, deitados, mal acomodados ali nos jogos, nas telas e tal. Então, problemas alimentares mesmo. Por isso que eu falei de obesidade, porque acaba comendo qualquer coisa e vendo TV e dormindo, só consegue dormir se... Então, uma outra grande reclamação é que eles estão cada vez mais dependentes. Se antigamente você não via crianças maiorzinhas precisando ser vestidas, trocadas, alimentadas, hoje você vê crianças que não conseguem se trocar sozinhas, colocar uma roupa, tirar uma roupa, não conseguem se alimentar sozinhas, não conseguem dormir sozinhas, não conseguem brincar sozinhas. Tem criança que não sabe correr, pular. Eu não tô falando, não sabe jogar futebol, handball, voleibol, vai aprender na escola, tá tudo bem. Não é que a gente acha que eles também têm que chegar sabendo, não é isso. Mas tem criança que não sabe correr, que não tem, sabe, que não conhece os animais básicos. Quando eu falo de falta de vocabulário, que não conhece, não tem contato com a natureza. Não tô falando, nem precisa fazer grandes viagens, é ir na praça, perto, ir no parque, ver as plantas, as árvores, os animais. Enfim, são muitos os desafios, e isso ocasiona dificuldade desde, né, acadêmica, como eu estava falando, porque a pessoa pode não aprender a falar por favor, obrigada, com licença. Nós temos uma sociedade hoje muito mais dependente. E agora vamos falar um pouquinho dos porquês, né? Já mencionei o uso abusivo das telas como sendo um grande motivo para tantos problemas de saúde física, emocional. No caso, por exemplo, dos adolescentes, as mídias sociais são absolutamente responsáveis, né, diretas por esses comentários que acontecem, essa competição que acontece nas mídias sociais, essa eterna comparação. Então, os jovens, isso destrói a autoestima. Os jovens não se sentem capazes, amados, vistos, respeitados. E muitos de nós adultos ainda acreditamos que nós, né, que bons pais e mães fazem só pelos filhos e para os filhos. Só que isso não é verdade, porque quanto mais a gente faz para eles e por eles, e ao invés de fazer com eles, nós estamos roubando deles a oportunidade de aprenderem habilidades e de se desenvolverem. Meu raciocínio hoje está mais rápido que a minha fala. Então, nós precisamos
reaprender. Então, o que fazer, né? Se nós adultos estamos fazendo demais por eles, se nós todos estamos viciados em telas, se hoje nós não temos bons exemplos para as crianças de habilidades sociais, sabe? De verdade, ter um diálogo ao vivo, olhando olho no olho, conversando, dialogando. Um fala, aí outro comenta, aí outro fala outra coisa, aí o outro comenta, aí alguém faz alguma pergunta, aí alguém responde, aí troca ideias, aí buscam, resolvem problemas, trazem reflexões, sabe? Isso cada vez mais raro. E uma das coisas, né, então aqui trazendo aqui as hipóteses, né, dos porquês que essas coisas estão acontecendo, esses desafios são tão vívidos, são tão frequentes e tão sérios e atrapalham muito o desenvolvimento cognitivo, emocional, né, então mental, emocional e físico das crianças e dos jovens. Então, a gente já mencionou as telas, já mencionou nós adultos super permissivos, né, e controladores, que acabamos fazendo tudo por eles e para eles. E a gente está deixando de fazer uma coisa que é muito básica, que é nosso papel de adulto, aí, independente de você ser pai, mãe, profissional da educação, da saúde, que é de acolher essas crianças. Eles precisam se sentir pertencentes, ouvidos, vistos, aceitos, amados e importantes. Eles precisam se sentir capazes de fazerem as coisas, capazes de resolver os próprios problemas, capazes de cuidar das próprias coisas. Então, nós adultos somos sim os responsáveis por cuidar das crianças? Lógico que sim. Somos sim os responsáveis por protegê-los dos perigos? Lógico que sim. Por atender as necessidades, que é diferente dos desejos, tá? Sim, somos responsáveis, né, no caso dos pais, responsabilidade parental, no caso dos profissionais, uma responsabilidade profissional mesmo. Então, temos que manter isso, assim, como nosso foco, porque essa história de ficar reclamando que eles não nos ouvem, eles não nos obedecem, eles são desatentos, eles são folgados, eles são mimados, eles são dependentes, eles são mais egoístas, eles parece que não tem repertório, não tem mesmo. Não tem repertório, é fato que são mais dependentes, talvez a nossa sociedade inteira hoje esteja mais egoísta. E o que a gente tem que fazer para ajudá-los? Então aqui eu vou ter que me aprofundar sobre esse assunto no próxima segunda-feira, em que eu vou falar especificamente para profissionais da educação, vou falar um pouco mais sobre essa parceria escola-família, tá? Hoje eu quero focar em o que nós, todos adultos, podemos fazer, né? O foco, vejam, não é só o desenvolvimento acadêmico, como eu já disse várias vezes, é o social e o emocional. Os dois caminham juntos, por isso que em português a gente até decidiu não usar duas palavras, né? Não falar em social emotional learning, a gente fala em educação socioemocional, aprendizagem socioemocional. Então a gente coloca tudo junto porque tá junto mesmo. Então, quando eu, por exemplo, eu acolho, atendo as necessidades dos meus filhos, validando os sentimentos, orientando, sabendo dizer não. Porque, olha, outro problema. Por que tanta gente reclama, e principalmente professores, que o primeiro não de muitos dos seus alunos foram eles que tiveram que dar? Crianças que nunca ouviram um não na vida. Porque, não sei de onde veio essa ideia maluca, que tem pai e mãe que acha que não pode falar não para os filhos, que não pode falar não. Como assim? Essa é uma das nossas funções, é uma das nossas responsabilidades parentais. Profissionais também, profissionais da educação sabem, isso eles sabem, nós sabemos, né, professores, que precisamos falar não, precisamos dar limites. Não estou dizendo que a gente vai falar não para tudo, não é isso. Mas você vai ficar atento, o que pode, o que não pode, o que é perigoso, por isso não pode sair correndo na rua sem dar mão? Não. Pode comer o que quiser, a hora que quiser? Não. Pode dormir a hora que bem entender? Não.
Pode não tomar remédio? Não. Pode não fazer lição de casa? Não. Existem coisas que você não vai negociar com as crianças, com os filhos, com os adolescentes. São coisas postas, que todos nós temos as nossas responsabilidades. Parece que existe uma mentalidade de que ter responsabilidades, ter deveres, não é mais necessário, não é importante. Não é isso, não existe isso, né? A gente não pode ter só direitos. Os nossos direitos terminam quando começam os direitos dos outros. Nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Isso se chama responsabilidade social, consciência social, é pensar nos outros, não só em nós mesmos. Então, nós, adultos todos, pais, profissionais, precisamos aprender a dizer não, né? Precisamos saber dizer não com dignidade, com gentileza, com respeito, saber dar limites. Isso faz parte do nosso papel de cuidar, proteger, orientar, encorajar, acolher, né? Fazê-los se sentirem pertencentes. E como, por exemplo, vou dar um exemplo, que antes de entrar um exemplo diretamente nessa relação com as crianças e com os jovens. Cada vez que você parar, que você tiver que fazer alguma coisa, para pensar, isto realmente eu preciso fazer por eles ou para eles, ou isto eu posso fazer com eles? A gente vai perceber que a grande maioria das coisas que nós fazemos por eles e para eles podem e deveriam ser feitas com eles. Eu estou falando desde fazer os combinados, até cumprir os combinados, até resolver os problemas. Então, se eles fazem parte do problema, eles, né, como se fala na disciplina positiva, eles fazem parte da solução. Então, nós vamos ensinar os nossos filhos a serem mais autônomos. Nós vamos ensinar os nossos alunos, os nossos pacientes, viu, profissionais? Faz parte da gente também. É nossa responsabilidade desenvolver, por exemplo, ajudá-los a desenvolver as habilidades de autonomia, de autocontrole, de autodisciplina, até de paciência. Então, as pessoas reclamam, as crianças não têm paciência, as crianças não têm responsabilidade, as crianças não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o não. Agora, olha que contraditório. É fato que a gente reclama disso, porque é fato, eles não sabem mesmo. Só que a gente não ensina. A partir do momento que as crianças precisam ou não precisam fazer nada, só ficar lá quietinhas esperando, né, que o adulto os alimente, que o adulto os troque de roupa, que o adulto brinque com eles, para eles, os distraia. Parece que muitos adultos acham que tem que ter o papel de monitores de buffet infantil, sabe? O tempo todo ocupados fazendo coisas para os filhos, entretendo os filhos, né? Ou dando telas para rufa. E olha, não tô aqui culpando, tá? Porque quando não existia celular para criança desse jeito que é hoje, a gente usava a televisão. Então, só mudou o recurso. Mas a diferença é que a televisão, ela ficava fixa. Então, quando você tirava aquela criança, aquele jovem daquele espaço, ele não podia mais ficar ali vidrado, fissurado, feito um zumbi naquela tela. Hoje, com a história do celular, dos tablets, né, enfim, todas as telas que existem, tá muito mais difícil, porque eles vão do note para a TV, pro celular, pro iPad, assim, pro tablet e assim vai, né? Então tá mais complicado. Então, o que tem que ser feito hoje? Os pais e mães e os profissionais da educação podem ajudar a conscientização
podem se conscientizar. Então é assim, profissionais podem ajudar pais e mães a se conscientizarem. E pais e mães, por sua vez, precisam se conscientizar de algumas informações básicas. Vou dar alguns exemplos que fazem parte, na minha opinião, deveriam fazer parte de todos os cursos que existem por aí, profissionais e para pais e mães. Nos cursos que eu dou, está em todos. Então, eu estou falando, por exemplo, do quê? Saber sobre desenvolvimento infantil e juvenil. Saber sobre características das diferentes idades. Saber sobre estilos parentais. Então, estudar sobre pais, que seriam, por exemplo, os estilos parentais. Porque, você vai falar, mas por que é importante esse assunto, né? Para que eu quero saber sobre isso? Para poder entender os resultados em longo prazo do que a gente faz hoje. Então, dependendo do tipo de profissional que você é, aí você vai falar, mas eu tô falando de profissional ou de pais e mães? Os dois, porque os estilos de ensino, os estilos de liderança e os estilos parentais são muito semelhantes. Nós estamos falando dos extremos de autoritarismo, de permissividade, de negligência e principalmente, porque não é só saber que existem 3, 4 tipos, é como eu desenvolvo esse equilíbrio para ser um líder gentil e firme, para ser um líder, um pai, uma mãe, um profissional, um professor, uma professora competente, a gente chama de autoritativo, de ter autoridade, não é impor a sua autoridade, não é enfiar a goela abaixo a sua autoridade, gritando, batendo, ameaçando, punindo. Essas são estratégias que na hora funcionam. Não vou mentir para quem usa, né? Sabe que funciona a punição, o grito, pegar o chinelo, levantar. As crianças morrem de medo, chega que eles param, né? Só que também gera resultados em longo prazo muito perigosos. Nós estamos falando de rebeldia, de revolta, sabe? Estamos falando de até desejo de vingança, aquele senso de injustiça. Então pode gerar uma mágoa, uma dor, uma tristeza, uma baixa autoestima. Puxa, eu sou, eu sou uma pessoa ruim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou dependente, os outros têm que fazer por mim porque eu não consigo fazer sozinho. Então, aquele senso que a gente adorava ver nos olhos das crianças que conseguem fazer coisas, que aprendem a fazer coisas, isso ainda existe, felizmente, mas cada vez menos. Vamos recuperar esse brilho no olho, vamos recuperar aquele sorriso que rasga, né, assim, o rosto, que as crianças abrem um sorrisão, o olho fica grande, fica brilhante, quando elas percebem que elas conseguiram se vestir sozinhas, conseguiram se alimentar sozinhas, conseguiram fazer uma lição de casa sozinhos, conseguiram enfim, qualquer habilidade, né? Conseguiram virar uma cambalhota, conseguiram fazer qualquer atividade que eles antes, ali há pouco tempo, não sabiam. Então, dar a oportunidade deles, sim, passarem por frustrações, não é difícil. A gente acabou de assistir uma Olimpíada e sabe que só chega no pódio depois de muito perrengue. Então, não é fácil ganhar uma medalha, não é fácil subir num pódio, não é fácil saber ler e escrever. É um processo, demora. As crianças precisam de tempo, precisam desenvolver muitas habilidades. Habilidades de coordenação motora fina, de lateralidade, de coordenar a visão com, né, a parte motora, conhecimento mesmo cognitivo, intelectual das letras, dos sons, como reunir, né, como se faz esse processo mesmo da junção das letras, das sílabas e tal. Então, é um processo longo, não é de uma hora para outra, e isso vale para tudo. Aí tem coisas, não, aprender de bicicleta é fácil. Fácil para quem? Para mim não foi difícil pra caramba. Então, depende, né? Depende da pessoa. Depende das habilidades das pessoas.
Então, nós precisamos focar em resultados em longo prazo. O que de verdade eles estão aprendendo com as nossas atitudes? Então, quando a gente fala em um guia para profissionais, como lidar com os novos desafios, eu tenho uma má notícia. Estão preparados? Que eu fiz tudo isso aqui para dizer para os profissionais que nós precisamos não só cuidar da educação básica acadêmica das crianças e dos jovens nas escolas, mas todos nós profissionais, e não só profissionais da educação, mas como eu já disse, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, né? Enfim, todos os profissionais que lidam com crianças, com jovens, podem e devem também ajudar pais e mães. Como? Com educação parental, com assuntos da parentalidade, com assuntos que podem ser úteis para você, na sua profissão, no seu dia a dia. Então, ter mais consciência sobre o seu estilo de liderança, seu estilo parental, ter mais consciência sobre estratégias, ferramentas que são eficazes, que são respeitosas, empáticas, que são encorajadoras. Não precisa utilizar de estratégias punitivas, que são, que geram o que eu estava mencionando agora há pouco, né? Essa vergonha, essa humilhação, esse medo, tristeza, revolta, rebeldia. Para que isso? Ou o contrário, né? Pessoas permissivas. Então, acabamos de mencionar que a punição é o melhor exemplo, né? É o mais utilizado pelos autoritários, mas a gente também, para todos que tem uma atitude, né? Porque nós somos tudo, tá? Nós todos temos um pouco de tudo, mas existe assim uma predominância, né? Tem algumas pessoas que são predominantemente autoritários, controladores, rígidos. E tem nós adultos, alguns que são mais permissivos, que é aquele tipo que eu estava falando, que faz tudo pelos filhos, para os filhos, tudo pelos alunos, para os alunos, tudo pelos pacientes, pelos pacientes. E aí você não está desenvolvendo aquilo, né, que eu acabei de comentar, a autonomia, a resiliência, a paciência, o tédio, o ócio, sabe? Eles têm que aprender a ter paciência, a enfrentar fila, a achar chato, né? E lida lá com a chatice alguns minutos, dali a pouco vai passar durante um tempo. E quanto mais eles exercitarem tudo isso, essas frustrações, essas pequenas frustrações, mais fortes, resilientes e capazes eles estarão para enfrentar frustrações maiores, desafios maiores. Então, o que nós podemos fazer? Bons cursos. Estarmos acompanhando bons profissionais. Estudarmos, conhecermos, nos aprofundarmos em assuntos que eu vou mencionar, que são básicos, são essenciais para profissionais e, por que não, para pais e mães. Então, por exemplo, esses assuntos relacionados à autoconsciência. O que eu estou fazendo hoje, quais são as consequências do que eu estou fazendo hoje, e quais são as consequências no futuro do que eu estou fazendo hoje. Então, quando eu grito, funciona, eu consigo o silêncio e a obediência que eu queria, legal, né? Dá vontade de continuar gritando, porque funciona tão bem. Mas em longo prazo, o que eles de verdade estão aprendendo? Estão aprendendo a gritar. Estão aprendendo que neste ambiente, com estas pessoas, é assim que a gente consegue poder. É assim que a gente consegue a palavra. Assim que a gente consegue se posicionar, né? E começam a associar esse tipo de atitude a pertencimento. Se eu quero fazer parte, eu preciso gritar. Se eu quero me sentir importante, as pessoas importantes nesse ambiente gritam, mandam. Olha as coisas que a gente ensina para eles. Ou, se a gente faz demais por eles e eles não têm que fazer esforço nenhum, a gente está mandando várias mensagens. Você depende de mim, você não consegue sozinho, você é incapaz.
Olha quantas mensagens. E eles podem acreditar. Essas crenças que são formadas, né, a respeito deles próprios, dos outros, dos adultos, e daquele ambiente em que eles estão inseridos, podem perdurar por toda uma vida. Quantas crenças que você, adulto, não tem ainda hoje e que você ouviu lá quando você era criança daquele adulto? Então você pode pensar, tal pessoa, tal adulto, não gosta de mim. Tal pessoa gosta de mim. Tal pessoa não acredita na minha capacidade de fazer isso. Tal pessoa confia em mim. Nesse lugar eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Não, nesse lugar eu posso arriscar, porque se eu errar, tudo bem, ninguém vai brigar comigo. Eu tô tentando, eu tô aprendendo, eu tô me arriscando. Percebem? Então, que clima você quer ter no seu ambiente, na sua casa, no seu lar, na sua sala de aula, no seu consultório? Um clima de desenvolvimento de habilidades em que você vai ajudar, no caso, as crianças, os jovens ou os pais, as mães a se desenvolverem, a desenvolverem a sua autoconsciência, ou você vai continuar passando, né, sofrendo com todos esses desafios que foram levantados aqui. São muitos. Não são mais só questões cognitivas, acadêmicas e uma indisciplina aqui e acolá. São casos sérios, problemas físicos, problemas emocionais seríssimos, uma dependência, pessoas mais egoístas que não pensam nos outros, que imediatistas, que querem já agora, os mimados folgados, porque tem muito adulto só fazendo com eles e para eles, né? Para eles e por eles, ao invés de fazer com eles. Então, queremos lidar, né, diminuir esses altos índices de ansiedade, de depressão, de tentativa de suicídio. Então, olha, se você é profissional, fica aqui o convite. Estude sobre esses assuntos. Escolha bons programas, bons cursos, bons livros, bons profissionais que possam te orientar para conhecer mais sobre desenvolvimento infanto-juvenil, sobre estilos parentais, sobre estratégias de comunicação, para ter uma comunicação mais assertiva, mais eficaz com as crianças e com os adolescentes, para aprender a ser autoridade, sem precisar impor a sua autoridade. Você conquista a autoridade. A gente conquista a autoridade dependendo de como nós nos relacionamos. Não é que você vai se relacionar de um jeito em que você passa a autoridade para a criança, não é sobre isso. Assuma a sua responsabilidade de adulto, né, de responsável, de, sei lá, pai, mãe, se for caso parental, né, ou profissional, mas você vai continuar acolhendo? Lógico que sim. Atendendo às necessidades? Sim. Protegendo? Lógico. Essa é a sua função. Você vai proteger, acolher, cuidar, atender às necessidades, todas as necessidades, nem todos os desejos. Vai aprender também a dizer não. Vai aprender a dizer, também dar limites. Sabe? Vai aprender a fazer acordos. Vai ensinar a fazer acordos. Vai ensinar, vai aprender a acompanhar os acordos. Vai aprender a olhar para os erros como oportunidades. Vai ensinar as crianças, seus filhos, seus alunos, seus pacientes, a reparar os erros. Tem 4 passos para reparar os erros. A gente reconhece, a gente se responsabiliza, só aí que a gente pede desculpas, que é quando a gente repara e não acabou aí. Aí a gente vai resolver o problema. Vai olhar para o erro e vai aprender alguma lição com aquilo, para não errar de novo. Porque, né, não é só errar, pedir desculpas, errar, pedir desculpas. A gente erra, aprende, pede desculpas, repara o erro, conserta, resolve o problema e evita errar outra vez, né? Porque você aprendeu com aquilo. Enfim, ficou claro como está nas nossas mãos? Os desafios podem diminuir? Podem. Se a gente for um exemplo de relações sociais,
se a gente aprender, né, nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, todos, até amorosos, a gente souber colocar em prática esse conhecimento, que é um conhecimento, no caso aqui eu estou falando de relações que envolvam crianças e adolescentes, tá? Então, se você tem conhecimento de como você pode ajudá-los, crianças e adolescentes, a desenvolverem habilidades não só acadêmicas, mas também socioemocionais, pronto, você já está com metade do caminho mais fácil. Porque o foco não pode ser só técnico. Ah, eu sou fono, eu vou trabalhar só questões de linguagem. Não, você vai ter problemas ali de comportamento. Ah, eu sou professora, eu só vou ensinar, eu sou professor de matemática, eu só vou ensinar contas e números e tal. Não, você vai ensinar ali postura, a lidar com os erros, a como se comunicar, como fazer acordos, como cumprir os seus acordos. Você vai ser um exemplo de olhar no olho, de usar um tom de voz respeitoso, sem precisar apelar para gritos. Você vai ser um exemplo de verdadeiro interesse. Você não está ali só por obrigação naquela função, naquela profissão, ou mesmo numa função parental. Você está porque você de verdade vai demonstrar para aquela criança, para aquele jovem, que você se importa. Que você está ali por eles porque você quer protegê-los. Você quer cuidar deles, você quer ajudá-los nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, nesse processo. Não é de uma hora para outra, é um processo. E a melhor maneira deles aprenderem as coisas é fazendo. Eles só vão aprender a resolver problemas resolvendo. Eles só vão aprender a raciocinar, a tomar boas decisões, se eles tiverem decisões para tomar, se eles tiverem escolhas para fazer, por exemplo, tá? Bom, nos aprofundamos mais nesse assunto na semana que vem, quando eu for focar especificamente nessa relação entre família e escola. Porque nós estamos falando com esse público, eu sei que grande parte do meu público são profissionais. Já são profissionais que orientam pais e mães, ou são profissionais que estão diretamente ligados a crianças e adolescentes e que, de alguma maneira, o conhecimento sobre parentalidade, sobre criação de filhos, enfim, os diversos assuntos da parentalidade, da educação parental, podem ajudá-los. Você vai se tornar um pediatra, uma professora, um professor, um coordenador, uma diretora de escola, uma psicóloga, um psicopedagogo, enfim, ainda mais competente, porque você vai ter esse conhecimento, né, que vai funcionar como um guia prático mesmo, um guia que vai te ajudar a lidar com esses novos desafios do vício em telas, da passividade, das comparações nas mídias, da desatenção, da falta de foco, da falta de propósito, do egoísmo, da falta de escuta. Enfim, a lista é grande, né? A gente já fez, já falou, e eu espero ter trazido alguns pontos de reflexão para vocês. Adoro quando vocês trazem perguntas, comentários, né? E querem continuar conversando sobre isso, ou propostas, até pedidos de outros temas para a gente ter aí nas nossas segundas que a gente se encontra para fazer essa reflexão, esse momento de reflexão. Vocês devem ter reparado, sempre os assuntos que eu trago estão relacionados de alguma maneira com a grande área da educação, né? Porque venho do chão, né, da escola, da sala de aula, e sou professora na PUC desde 2006, na pós-graduação, da PUC São Paulo, aqui da COGEAI, mais recentemente da PUC Rio Grande do Sul, e estou sempre oferecendo cursos. Se você quiser saber mais sobre os meus cursos, tem o meu site, BETP Rodrigues, BETP, esse P está abreviando o meu sobrenome, que é do meio, que é o Pereira, né? Então é BTP Rodrigues. Lá no meu site tem os cursos de certificação internacional, que vocês podem dar uma olhada. Bom, pessoal, obrigada.
outra vez pelo interesse, pela presença, por ter, ou se você está assistindo a gravação, por ter ficado até agora ouvindo. E compartilhem, eu ia falar. Compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar com essas reflexões. Até!